A configuração de mão é o formato da sua mão ao fazer um sinal. Não é o mesmo que letras, tá? As letras em língua de sinais elas vieram das configurações de mão. Por exemplo, a letra A é essa daqui, mas é uma configuração de mão, é o formato da sua mão e que por acaso ela também é letra A. Mas, por exemplo, esse formato aqui é uma configuração de mão, é uma outra configuração de mão, mas não é uma letra. Outro exemplo é esse aqui. Esse é um formato de mão usado em alguns sinais, mas ele não é uma letra. Ele é parecido com a letra C, né? E que por acaso também a letra C ela é uma configuração de mão. Então não deve confundir as letras com configuração de mão. Por exemplo, a mão em S. A mão em S, né? Você pode colocar ela na boca e fazer esse movimento. Significa sábado ou laranja. Agora, se você fizer o mesmo movimento na testa, significa aprender. Então, dependendo de onde você colocar, usando a mesma configuração de mão, você vai ter significados diferentes. Outro exemplo é amor. Se você coloca no peito e faz esse movimento, significa amor. Então, com a mesma configuração, aqui, aqui e aqui. Você não deve, por exemplo, confundir o sinal de porquê. Esse é o sinal de porquê. Agora, se você fizer assim, pode significar dar uma bronca. Por exemplo, minha mãe me deu uma bronca. Né? Ou pode confundir com o sinal de problema, se você fizer dessa forma. Problema. Então, são parecidos, mas cada um tem a sua configuração de mão. São diferentes. Outro exemplo, quando você fala indivíduo, né? Você usa a mão desse formato. Mas se você fizer assim, ó, está errado. Não é assim que se diz indivíduo. É assim. Então é importante que você faça a configuração de mão correta. Observe como os surdos fazem. Né? Se tiver dúvida, pergunte como é a forma correta de fazer. Então preste atenção nisso.